Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra-Chave. É a nossa estreia aqui no nosso canal e é um prazer, é um privilégio recebê-los nesse dia tão importante, nesse dia épico, nesse dia incrível. E para vocês que estão acompanhando a gente ao vivo, seja bem-vindo de qualquer lugar que você esteja, do Brasil, do mundo. Eu sou Everson Barbosa e a partir de hoje, de segunda-feira a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, nós estaremos trazendo um conteúdo de valor que tem a ver com comunicação, que tem a ver com prosperidade, que tem a ver com crescimento, tem a ver com desenvolvimento. Então sejam muito bem-vindos a esse dia histórico, gente. E quando eu digo histórico porque eu já tinha essa cobrança muito grande das pessoas falarem, né, do nosso canal do YouTube, quando que a gente teria o nosso canal de fato. E eu só queria ter esse canal quando a gente tivesse condições de ter essa regularidade, de estar aqui todas as manhãs, de poder entregar um conteúdo de alto valor. E é por isso que nós estamos aqui. E como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de me enrolar, eu gosto de ser muito direto ao ponto. Nós vamos direto mesmo ao ponto, mostrando para você como que você pode ter uma vida de paz, prosperidade, crescimento, através do que eu chamo de habilidade mãe. A mãe de todas as habilidades do crescimento e do desenvolvimento, que é a comunicação e a oratória. Há mais de 10 anos nós temos falado aí sobre esse tema tão importante e hoje eu decidi abrir essa série falando justamente sobre como você pode ter uma vida de muito mais prosperidade, entendendo que a comunicação é o que eu chamo de capital comunicacional. Porque eu entendi ao longo dessa jornada que a comunicação, de fato, ela é uma ferramenta que transporta pessoas comuns, que faz pessoas comuns terem resultados extraordinários, faz essas pessoas ascenderem na sua carreira mais do que qualquer outra habilidade. Então, é muito comum, por exemplo, ver pessoas inteligentes, pessoas esforçadas, pessoas realmente que você olha assim e fala: meu, essa pessoa tem tudo para crescer, mas elas não crescem, elas não se desenvolvem, justamente porque elas não entenderam esse jogo. Então, a partir de hoje, nós vamos mostrar para você como é que você pode se tornar uma pessoa muito mais relevante, uma pessoa muito mais influente, uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto. Então, de segunda a sexta-feira, nós estaremos aqui às 7 da manhã. Hoje, claro, por ser a nossa estreia e você está participando disso, isso é incrível. Porque inegavelmente que essa estreia marca um dia, né, cria um marco a partir de hoje, mas sempre nós vamos muito direto ao ponto e trazendo conteúdos que podem realmente acelerar o seu crescimento. Então, pensando nessa estratégia, né, pensando que a comunicação de fato ela é algo que acelera o nosso resultado, você já deve ter percebido que às vezes tem pessoas que chegam, que ocupam posições de importância grande, seja na sua empresa, seja na sociedade, e essas pessoas elas nem têm tanto nível de conhecimento assim, como muitas vezes as pessoas acham que deveriam ter. E sabe o que que é o mais interessante? O mais interessante é que isso não é sinônimo de crescimento, né? As pessoas, elas não acreditam no que você diz, elas acreditam no como você diz, no que você transmite de fato. Então é muito importante você ter clareza sobre isso, justamente por quê? Porque se você não tem clareza sobre isso, você vai gastar energia com faculdade, e eu não disse que faculdade não é importante, você vai gastar energia com pós-graduação, com curso de inglês, com cursos, treinamentos, mas você não vai usufruir na plenitude tudo que esses cursos, esses treinamentos, esses conhecimentos podem te dar, se você não tiver uma comunicação assertiva, se não tiver o que nós chamamos de capital comunicacional. Então, a ciência ela já mostrou que existe quase que um ativo invisível ali, que ele é multiplicador de resultados. E é engraçado porque, como ele é um ativo, entre aspas, invisível, ele atua nos relacionamentos, ele atua nas oportunidades, e ele não só atua nesses itens, mas ele ajusta o seu relacionamento, o seu círculo, né? E ele é como se fosse uma conta bancária
que ele está, de uma certa forma, colocando você numa posição de mais alto ou menor valor. Então, hoje eu vou te mostrar exatamente como que você pode desenvolver o seu capital comunicacional. E, sinceramente, dentro da minha ótica, o capital comunicacional é o ativo humano que mais transforma a comunicação em prosperidade, justamente porque ele te dá, primeiro, te dá clareza na sua comunicação, né? Ele te dá uma capacidade de você se expressar muito bem. Outro ponto que é importante, ele te dá consciência, porque ele alinha aquilo que você fala com aquilo que você sente. Eu ensino comunicação e oratória há mais de 10 anos. Então, é muito comum as pessoas aprenderem uma técnicazinha ali de linguagem verbal ou não verbal, e aí elas saírem aplicando isso sem uma verdade, sem sentirem aquilo que elas estão falando de fato. E aí a coisa tende a não funcionar. E outra coisa importante que o capital comunicacional gera é justamente a habilidade de gerar valor na outra pessoa. E é interessante isso porque, ao contrário do que muita gente pensa, a geração de valor, ela está mais ligada a gerar valor no outro do que ter valor em si próprio. Porque quando você gera valor para o outro, e automaticamente isso reflete, isso volta para você. Então, se a gente analisar cientificamente, né, o Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em 2002, ele provou que as pessoas elas não decidem com base lógica, elas decidem baseado numa sensação, numa percepção e principalmente sob as emoções. Isso significa, então, que uma comunicação eficaz é uma comunicação que ele altera a percepção das pessoas, ou seja, faz as pessoas perceberem um valor que, sem você comunicar corretamente, elas não saberiam, elas não dariam valor suficiente. Então, inegavelmente que quem se comunica melhor vale literalmente mais. Ou seja, se você se comunicar melhor, por si só, você já se torna um profissional de mais valor. Outro ponto importante é que tem um pesquisador chamado Uri Wilson, que ele é da Universidade de Princeton, publicou artigos lá desde 2012, ele pesquisou e ele mostrou um negócio muito interessante, que é o que eu chamo, o que ele chama, né, de sincronia neural do comunicador. O que é essa sincronia neural do comunicador? Existe um termo em inglês chamado brain coupling, né? Não sei se eu falei direito, mas enfim, o que esse termo ele diz? Ele diz o seguinte: as pessoas, quando elas estão numa presença de alguém, elas quase que ajustam a sua mente ali para se ajustar para a mente da outra pessoa. Então é como se fosse uma influência biológica. Quando eu estou comunicando com você agora, a nossa mente ela entra quase que num biorritmo, né? Num mesmo tom, numa mesma linguagem, numa mesma fala. Então isso é muito importante, por quê? Porque quando você está conectado com alguém que você admira, que você respeita, que de alguma forma consegue se comunicar bem, seu poder de influência, até biológica, ele aumenta de fato exponencialmente. E terceiro, e não menos importante, o próprio Carnegie Institute, que é todo mundo já deve ter ouvido falar daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que eles têm o Carnegie Institute, e esse instituto ele mapeou algumas habilidades que as pessoas têm, e ele mostra que 85% do sucesso financeiro ele vem das habilidades humanas. E qual é a principal habilidade humana? A comunicação. Então, profissionais que eles têm uma inteligência comunicacional, eles têm um capital comunicacional, eles têm até 61% mais chance de terem promoção, de serem melhor avaliados financeiramente e 47% mais de terem sucesso em negociações. Então, gente, o capital comunicacional, ele é fundamental, fundamental. Agora, dá para desenvolver isso? Claro que dá para desenvolver. Eu não ia trazer uma informação, né, tantas informações como essa, se eu não acreditasse que a gente pode desenvolver isso. Então, a primeira coisa que você precisa ter para se desenvolver é justamente o alinhamento entre a sua intenção e a sua expressão. Por quê? Quando eu vou falar, né, as pessoas elas acreditam muito mais naquilo que você diz do que naquilo que você transmite no que você diz, do que só aquilo que você diz. Se você, por exemplo, quer falar sobre confiança, sobre clareza, e você não é confiante, ou não tem clareza, ou não demonstra confiança ou clareza, sabe o que acontece? As pessoas elas não dão credibilidade. Então é muito importante você fazer esse alinhamento, né? As pessoas, para acreditar naquilo que você está dizendo,
Elas precisam saber se você mesmo acredita naquilo que você está dizendo. Eu ensino muitos palestrantes, né, aqui na Transformatória e tal, e aí chega na hora do pitch, na hora de vender, tem muitos palestrantes que eles têm um certo sentimento ruim ali na hora de vender. E aí eles não conseguem fazer um pitch bom, né, um pitch extraordinário. Então essa coerência, né, essa congruência, ela é muito importante. Igual o Daniel Goleman, ele fala, né, que isso chama-se liderança ressonante, que é aquela liderança que ela transcende, que ela comunica mesmo no nível quase que magnético, né? Quase que magnético, né? Segunda coisa, anota aí, gente. Uma coisa que vocês vão notar nesses nossos encontros, porque mais do que só trazer um encontro, trazer um conteúdo, a gente vai fazer como se fosse um início do dia, trazendo aquilo que tem mais valor. Então, é importante você pegar papel e caneta, você anotar, porque eu sempre digo, né, que tudo é aula, mas eu não quero que tenha um caráter de aula, mas eu quero que tenha um caráter de uma conversa onde a gente aprende bastante. E como tudo é aula, isso acaba sendo importante para a gente melhorar o nosso desenvolvimento. Então, segunda coisa, treine a clareza emocional. O que é clareza emocional? Quando você fala com clareza emocional, e não só gramatical, vocês podem ver que vira e mexe eu erro uma palavra, eu confundo alguma coisa ali e tal, e isso não impede de ter uma boa comunicação. O que significa isso? Significa que esta naturalidade, ela traz fluidez para a fala. Então, à medida que você se torna fluente, fluido na fala, você consegue ter muito mais assertividade. Agora, para isso acontecer, você precisa ter profundidade no seu tema, você precisa trazer um elemento de, opa, esse conteúdo ele foi estudado, ele foi realmente pensado sobre. E o que eu recomendo? Que você pegue ali, né, antes de você falar, que você organize as suas ideias na sua cabeça, que você treine emocionalmente ali. Como que eu vou falar? O que eu vou falar? Quais são os pontos? Qual é o início? Qual é o meio? Qual é o final? Quando você treina esses pontos, dá muito mais clareza na estrutura da sua apresentação. E terceiro, cultive o estado de presença. O que é o estado de presença? Comunicar é estar presente. Você sabe que tem várias pesquisas que mostram que quando você está comunicando, igual a gente está aqui agora, nesse momento da nossa estreia de hoje, existe um campo magnético, né, que ele afeta as pessoas ao nosso redor. E sabe o que é interessante? Presencialmente, esse campo magnético, ele tem até uma distância de uns 3 metros de distância, tá? Agora, quando você fala, por exemplo, nós estamos falando aqui online, isso aumenta muito o nosso campo, justamente por quê? Porque a possibilidade da minha voz, da minha comunicação chegar em qualquer lugar do mundo, aumenta o nosso campo, a nossa proximidade, o nosso relacionamento. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você assistir uma pessoa na internet, depois você vê ela no evento, você não tem uma sensação que você já conhece a pessoa, que vocês já têm, de alguma forma, um nível de intimidade, mesmo que rasa, porque vocês só se viram na internet, mas de alguma forma essa pessoa é próxima? Então, isso acontece justamente por causa desse efeito. Por isso que é importante você estar inteiro. Eu estou aqui nesse momento, eu não estou pensando na viagem que eu vou fazer daqui a pouco, eu não estou pensando na escola de sabedoria hoje à noite, eu não estou pensando em outras coisas a não ser estar aqui entregando com presença, com eloquência. E eu sempre digo que a presença é a nova eloquência. Por quê? Porque quanto mais presente você está, sem ficar pensando, ai, o que estão pensando? Ai, será que eu fiz errado? Cara, esquece o fator externo. Foca aqui, ó, no agora. Você vai ser muito mais eloquente. O mundo, ele é movido por comunicação. E como eu falei para vocês, a comunicação, ela é a habilidade de todas, ou melhor, a mãe de todas as habilidades do crescimento e do desenvolvimento humano. Então, a partir de agora, nós estaremos aqui todo dia, de segunda a sexta, falando, trazendo comunicação, e eu tenho certeza que vai ser incrível a nossa experiência, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado a presença aí do Rodrigo Salles, nosso gerente de marketing, o nosso querido Marcelo Carvarzan, que também é nosso treinador, facilitador na transformatória, enfim, Fernanda, valeu, gente! Então, novamente,
toda segunda-feira não, de segunda a sexta-feira, às 7 e 7 da manhã, nós estaremos aqui ao vivo. Vocês devem ter notado hoje que nós fizemos a nossa live no canal da Transformatória, porque olha só que legal, deixa eu compartilhar com vocês, já terminei o conteúdo, deixa eu compartilhar com vocês um negócio importante. Quando eu criei o canal, a gente já tem lá 3 mil e poucos seguidores no canal da Transformatória, eu falei, eu vou criar do zero. Justamente porque, primeiro, que tem várias coisas importantes com relação a SEO, segundo, porque eu quero mostrar para os nossos alunos como é que cria um canal, como é que faz um canal crescer, para a gente ter legitimidade de falar, e terceiro, porque à medida que vocês participarem desse nosso crescimento, nós vamos crescer juntos. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos em 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, nós lembraremos desse dia. E vai ser um marco, e vai ser muito bom, muito legal crescer com vocês, tá bom? Gente, então, últimos recados, que Deus abençoe vocês, segunda a sexta-feira, às 7 e 7 da manhã, isso já coloca no seu despertador, pega um caderninho, já reserva ali pra gente. Toda segunda-feira, né, nós vamos apresentar o nosso tema e durante toda a semana nós estaremos aí falando sobre a nossa comunicação. Sejam bem-vindos ao Palavra-Chave, muita gratidão, muita paz e prosperidade a todos vocês que estiveram com a gente hoje na estreia do nosso canal, na estreia desse projeto, e Deus abençoe você e que você possa ter prosperidade e abundância num nível que você nem imagina, e que os lugares que você vá, as pessoas que você comunique, possam ser abençoadas porque você está lá, e que você ganhe tanto dinheiro enquanto você estiver dormindo, que você nem consiga gastar enquanto você estiver acordado. Nos encontramos amanhã às 7 e 7 ao vivo aqui no nosso canal. Valeu, tchau, tchau, gente! This is not real. It's just a dream. Please, wake up. Wake up. Wake up. Vocês não compraram treinamento, vocês compraram aceleração de tempo. Não é no nível da informação que a gente vai atuar aqui nesses 3 dias. É no nível da transformação. Tudo está na sua mão. Basta uma única decisão. A decisão de vencer. E isso está ao seu alcance. Aí ontem, quando você falou valorize os pequenos começos, eu pensei, cara, já valeu a pena. Eu já participei de muitos treinamentos e literalmente isso aqui é extraordinário. Esse evento não está transformando só a minha vida, mas a minha casa. Investir na gente, no conhecimento, é algo fundamental. Porque é isso que muda. Todo e qualquer problema do ser humano é por falta de conhecimento. A obsessão, ela vence o talento, a obsessão, ela vence a inteligência, sempre que o talentoso e o inteligente não são observados. Mas isso muda o teu jogo, muda o teu game para sempre. Tá te faltando decisão, cara. Porque depois que você decide, fim. A pergunta é, se você partisse hoje, você teria feito da tua vida verdadeiramente uma obra de arte? Se você partisse hoje, daqui 10 anos, quantas pessoas lembrariam do teu nome aqui na Terra? Se você partisse hoje, qual imagem teu filho e tua filha teria de você na mente? Novas ideias, enfim, abriu muito a mente aí. Tá sendo maravilhoso. Eu que sempre cuidei tanto das outras pessoas, agora eu tô conseguindo me ver literalmente transformador. Eu já vivi muitas coisas na minha vida e eu achava que eu ia vir apenas para um network empresarial. Às vezes, a pessoa que está aí do seu lado é uma pessoa que vai causar uma transformação na sua vida. Não achava que ia ter a dimensão que teve e o impacto tanto no emocional como no nosso CNPJ. Então, realmente, a transformatória, ela transforma. As coisas mudam realmente. E a gente já pensa alguma coisa parecida, mas ele vem aqui, ele afirma e a gente sai com mais confiança. Gente competente
vende menos do que gente que comunica melhor. Se você não vai atrás do cliente que você quer, não reclama dos clientes que vêm atrás de você ou dos clientes que você tem na sua carteira. Quando pensarem em você, eles têm que entender qual é exatamente a transformação que você gera. Qual é a transformação que você pode trazer para o seu cliente? Por que ele tem que te pagar? Quem comunica, multiplica. À medida que você entende comunicação no nível 360 graus, o que é o nível 360 graus? É aquele nível de você influencia quem está em cima, quem está embaixo. Você influencia quem está na sua lateral. Gente legal vende mais. E o legal é que o digital ele é tão bacana que ele te dá uma segunda oportunidade de ter uma primeira boa impressão de você. Quem ri se diverte, quem ri confia, né? E quem confia compra. Então sempre vai quebrar o gelo, sempre vai estabelecer parâmetros, você vai conectar. A comunicação é a habilidade milionária. É isso que eu acredito. Então um evento como esse aqui que o Everson está tocando e toda a turma da Transformatória é um evento que vai dar a ferramenta para você crescer na sua carreira. Nós fomos os primeiros clientes e os primeiros alunos do Everson e estamos aqui até hoje, acho que quase 20 anos depois, continuamos aí na educação, formando o nosso time. Você não aprender a passar o que está na sua mente para todo mundo de forma entendível, o que adianta? Você está nesse mundo, ter um propósito, mas não saber passar isso para ninguém. A comunicação tem o poder de entregar a mensagem que você carrega e fazer parte disso é um orgulho para minha caminhada e eu espero que você aprenda muito mais através desse projeto.